Olá, meus amigos, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para honrar este Deus a qual é tão bom para com a gente. Estou aqui na cidade de Jardim e vindo para cá de madrugada estava a meditar numa passagem bíblica e muito interessante para nós o que Jesus nos relata a respeito do que os fariseus, as tradições dos anciões. Eu queria compartilhar com você essa leitura bíblica, que se encontra em Marcos capítulo 7, do versículo 1 a seguir, que diz assim: E ajuntaram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão sem lavar as mãos, isto é, o repreendiam. E os fariseus e todos os judeus, considerando a tradição dos antigos, não comiam sem lavar as mãos. Quando voltavam da praça, se não lavasse a mão, não comiam. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, vasos de metal e as camas que eles dormiam. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não anda os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem sem lavar as mãos? E Jesus lhe respondeu: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, diz o Senhor Jesus. Ora, os escribas e os judeus consideravam que se eles lavassem a mão, eles mantinham uma pureza dentro de si. Uma pureza a qual purificava a sua alma, porque eles acreditavam mais nas tradições antigas, levavam mais a sério as tradições do que a palavra de Cristo. E eles vieram até Jesus dizendo: por que os seus discípulos não obedecem, não seguem as tradições dos nossos antepassados? Eles comem sem lavar as mãos. Jesus diz: olha, hipócritas vocês são. Vocês lavam jarros, copos e até a cama que vocês dormem. Mas vocês quebram a lei, que quando vocês dedicam algo ao santuário ou até o altar, vocês quebram um princípio de Deus. Honra o teu pai e tua mãe, diz o Senhor. Quando eles honravam o altar mais do que o mandamento de Deus, eles deixavam de honrar, de ajudar o pai e a mãe, porque eles investiam ali no altar. E Deus está dizendo que isto aí, eles já quebravam o mandamento de Deus. Mas os escribas foram até Cristo interrogar Jesus por que os discípulos não lavavam a mão. E isso traria para eles uma impureza, segundo os escribas. Mas Jesus disse algo muito profundo. E isso nos ensina, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, que nós temos que andar segundo a palavra de Cristo, a palavra de Deus.
Nós precisamos andar segundo a palavra de Deus. Não que Jesus está dizendo que não é certo lavar as mãos antes de comer, mas era a importância que os escribas davam em relação de pureza, que se eles fizessem aquilo, eles mantinham as suas almas, a vida deles pura. E Jesus diz: olha, eu vou mostrar para vocês como que é manter o coração puro e uma alma pura. Jesus, chegando mais tarde, em um determinado lugar, os discípulos perguntaram a Jesus também, que eles não tinham entendido completamente aquela palavra. No 18 está escrito assim: depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, e os seus discípulos interrogaram acerca desta parábola, ele lhes disse: também vós não entendes? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o contamina? Pois não lhe entra no coração, mas no ventre, no estômago, e é lançado fora. Ao dizer isso, Jesus considerou puro todos os alimentos. Olha, veja bem, meus amados. Olha a palavra do Senhor Jesus. Jesus diz que tudo que entra na boca do homem não contamina o coração. Todos os alimentos que o homem come, isso não contamina o coração do homem. Mas o que contamina o coração do homem, Jesus vai falar aqui agora. Jesus lhe disse: o que sai do homem é o que contamina. O que sai da boca do homem é o que contamina. Pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, as avareza, as maldades, o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura do coração. Todos estes males procedem de dentro do coração e contamina o homem. Muitas das vezes eu e você acreditamos mais em tradições passadas, que aquilo seria como se fosse a palavra de Deus. Mas eu e você temos que andar segundo a palavra de Deus. O que está escrito na Bíblia Sagrada, o que Jesus tem nos dito, isso que nós temos que levar em conta, meu amado. Meu irmão, minha irmã, nós temos que se apegar à palavra de Deus. Jesus diz assim: não só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós temos que andar não por vista, mas sim por fé em Cristo Jesus. Então olha bem, os anciões, os fariseus vieram interrogar Jesus acerca que os discípulos dele não estavam lavando a mão, e isso, eles ficariam impuros, eles se tornavam impuros pela impureza da mão deles ao comer algum alimento. Então eles levavam mais a sério isso do que o próprio ensinamento de Deus. E quantas são as pessoas que estão levando tantas coisas a sério? Estão levando como se fosse a palavra de Deus, muitas doutrinas, muitos preceitos, e aquilo diante de Deus não é nada. O que importa, meu amado, minha amada, é nós obedecermos a Cristo, porque a palavra de Deus, ela é vida, ela traz vida para o homem. A palavra de Deus traz saúde para o corpo do homem. Obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas das vezes as pessoas estão sacrificando as suas vidas e não estão obedecendo a Deus. Deus não quer sacrifício. Deus só quer obediência à sua palavra. Meu amado, esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você.
Olha, o que sai do coração do homem é isso que contamina o homem. Mas tudo que o homem come, tudo que Deus deixou como alimentação, isso não contamina o homem. E o bacana, o legal, coisa fantástica é isto daqui, que para os fariseus e os saduceus isso ainda era incompreensível sair da boca de Cristo. Jesus diz assim, olha, pois não lhe entra no coração, mas no ventre e é lançado fora. Ao dizer isto, Jesus considerou puro todos os alimentos. Olha para você ver, é outra coisa que as pessoas ainda dizem, olha, não coma isso, não coma aquilo, isso está escrito na Bíblia que não pode. Mas Jesus purificou todos os alimentos. Assim foi aquele dia que Deus mandou Pedro, depois que Jesus ressuscitou, que Pedro foi aquele que Deus chamou para que ele, viesse a cuidar das ovelhas, a cuidar dos seus irmãos. Cornélio, um homem muito dedicado a Deus, o anjo do Senhor apareceu um dia. Cornélio diz, olha, vai até determinado lugar, porque lá está Pedro, e este homem ensinará a você, a tua casa, o que vocês devem fazer. Imediato, Cornélio mandou chamar Pedro, enviou homens lá para ir lá. E quando esses homens estavam indo lá buscar Pedro, Pedro teve uma visão que do céu descia como um lençol. E Deus fez que esse lençol descesse, e nessa visão Pedro olhou para dentro do lençol e viu todos os tipos de animais que no passado, na antiga lei, no Velho Testamento, era impuro. E ouve a voz do Senhor dizendo, Pedro, mata e coma. Pedro por 3 vezes diz ao Senhor, de maneira nenhuma, Senhor, eu colocarei coisas imundas na minha boca, de maneira nenhuma. Veja bem, como que o homem é resistente. O próprio Jesus dizendo para Pedro, Pedro, mata e coma. Depois a última palavra de Jesus diz para Pedro, não diga que isto não é puro, porque impuro, porque eu tenho purificado todas as coisas. Olha que necessidade. Até isso Pedro ainda estava carregando. Mas Jesus aqui já estava dizendo, ao dizer isto, Jesus considerou puro todos os alimentos. Que eu e você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, podemos se apegar a Cristo. Eu deixo essa última palavra. Nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que nós possamos aprendermos com Cristo e sermos libertos pela palavra do Senhor Jesus em nossas vidas. Um beijo no coração, Deus te abençoe e te guarda, e que nós continuamos assim, todos os dias aprendendo com Jesus Cristo. A paz de Cristo a todos, ficam com Deus.